Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O nome é Miriam Anitta. Estamos aqui para estudar um texto escrito pela irmã Bárbara Cabral chamado Mefibosete. Bom, irmãos, esse texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Bem, eu quero fazer algo que temos feito nesses últimos dias, que é lembrar para os irmãos que estamos em tempo de Copa do Mundo e assim como 32 países participaram da Copa, estão participando da Copa, alguns já foram embora para casa, existe a perseguição fora do campo. Então nós temos 7 países que estão na Copa, cujos irmãos pertencem à igreja perseguida, né? São pessoas que não podem amar e adorar Jesus Cristo. Então, nós já oramos pelo Irã, que é o 9º lugar. Já falamos sobre a Arábia Saudita, que é o 11º lugar. Lembrando que esta posição, esse ranking de igrejas perseguidas, ele é feito anualmente pela missão Portas Abertas. E ela faz um ranking de 50 países que mais perseguem os cristãos, começando pelo mais sério e chegando àquele país que tem menos perseguição, mas que tem perseguição também. Então hoje nós vamos lembrar do próprio Catar, onde está acontecendo a Copa do Mundo. O Catar é o 18º lugar no ranking de perseguição da Igreja de Jesus Cristo. As únicas igrejas permitidas no Catar são para estrangeiros. Os cristãos que nasceram lá, eles não são autorizados a frequentar estes locais. Eles não podem ir na igreja que é feita pelos estrangeiros e eles não podem ter os seus próprios templos. Se você nasceu no Catar e se converteu a Jesus Cristo, você não pode frequentar um culto. Então, os cristãos de origem islâmica, eles têm que manter a fé deles assim, em segredo, pois o país não permite a conversão de um muçulmano. Então, você vê, né, o Catar, um país tão rico, parece que está tudo bem, mas na verdade os cristãos são perseguidos. Então, eu vou pedir para você que você ore para que a Copa influencie as autoridades a respeitarem a liberdade religiosa da população, tá bom? Bom, isto dito, vocês sabem, né? Meu nome é Miriam Anitta e eu vou contar para os irmãos aquilo que eu entendi sobre o texto da irmã Bárbara Cabral. Vamos iniciar orando. Senhor Jesus, que nós possamos usufruir desta liberdade que temos de poder cultuar o Teu nome, poder aprender de Ti, e que neste momento, Senhor, possamos colocar no coração as palavras que Tu tens para nos ensinar e que nós possamos colocar todas as Suas verdades em prática. Pedimos também, Senhor, pelo Catar, pelos irmãos perseguidos, a igreja perseguida do Catar, que Tu possa ter misericórdia, que Tu possas dar a eles força para seguir em frente, levando o Seu Evangelho. Obrigada por tudo, em Teu nome que oramos. Amém. Bom, irmãos, então vamos lá. O nosso texto bíblico está em 2 Samuel, o capítulo 9. Então, vai falar sobre Davi tratar Mefibosete com bondade. Certo dia, Davi perguntou: resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar bondade por causa de Jonatas? Havia um servo da família de Saul, cujo nome era Ziba, e o trouxeram a Davi. Você é Ziba? Perguntou o rei. Sim, seu servo, meu senhor, respondeu Ziba. Então o rei lhe perguntou: resta alguém da família de Saul? Se resta, gostaria de mostrar a bondade de Deus para com ele. Um dos filhos de Jonatas ainda está vivo, respondeu Ziba. Ele é aleijado dos 2 pés. Onde ele está? Perguntou o rei. E Ziba respondeu: em Lodebar, na casa de Maquir, filho de Amiel.
Então Davi mandou buscá-lo na casa de Maquir, seu nome era Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul. Quando compareceu diante de Davi, curvou-se com o rosto no chão, e Davi disse: saudações, Mefibosete. Mefibosete respondeu: aqui está seu servo, meu senhor. Não tenha medo, disse Davi. Quero mostrar bondade a você por causa de Jonatas, seu pai. Vou lhe dar todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre aqui comigo, à mesa do rei. Mefibosete se prostrou e disse: quem é seu servo para que o senhor mostre bondade a alguém como eu, que não vale mais que um cão morto? Então o rei mandou chamar Ziba, servo de Saul, e disse: dei ao neto de seu senhor tudo que pertence a Saul e sua família. Você, seus filhos e servos, cultivarão a terra para ele, a fim de produzir alimento para a casa do seu senhor. Mefibosete, neto do seu senhor, comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Sou seu servo, respondeu Ziba. Farei tudo o que meu senhor o rei mandou. E daquele momento em diante, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica. Daquele momento em diante, todos os membros da casa de Ziba se tornaram servos de Mefibosete. E Mefibosete, que era aleijado dos 2 pés, morava em Jerusalém e comia sempre à mesa do rei. Amém? História bonita essa, né, irmãos? Bom, a irmã Bárbara Cabral, ela escolheu o versículo 11 para ser o versículo-chave. E ele diz assim: então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou. Assim, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi como se fosse um dos seus filhos. Então a pergunta que não quer calar é: irmãos, quantas pessoas com deficiência você conhece? Ou quantas pessoas com deficiência você viu na rua nesses últimos tempos? Então, fica uma lição aqui grande. A gente precisa melhorar muito, mas muito, porque a gente tem que se conscientizar que tem uma crescente consciência social em oferecer vida mais digna aos portadores de deficiência. Então, muitas vezes a gente se faz de louco, passa por prefere ignorar, mas nós temos que ter essa consciência social. Porque mais do que um dever nosso, mais que um dever cívico, é um dever que o Senhor nos impõe. Defender quem necessita é temer a Deus. Veja lá em Levítico 19:14. Diz assim, olha: não amaldiçoe um surdo, nem ponha na frente de um cego alguma coisa que o faça tropeçar. Tenha respeito para comigo, seu Deus, eu sou o Senhor. Então o Senhor, ele já se importava com as pessoas com deficiência. Em Êxodo 3, versículos 7 a 14, diz assim, ó: então o Senhor disse: eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito, tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus feitores, sei o que estão sofrendo, por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e para levá-los do Egito para uma terra grande e boa. É uma terra boa e rica, onde moram os cananeus, os heteus, os amorreus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. De fato, tenho ouvido o pedido de socorro do meu povo e tenho visto como os egípcios os maltratam. Agora venha e eu enviarei o rei do Egito para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir falar com o rei do Egito e tirar daquela terra o povo de Israel? Deus respondeu: eu estarei com você. Quando você tirar do Egito o meu povo, vocês vão me adorar neste monte, e isso será uma prova de que eu enviei. Porém, Moisés disse: quando eu falar com os israelitas e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, eles vão perguntar: qual é o nome dele? Aí, o que é que eu digo? E Deus disse: eu sou
quem sou. Então, o Senhor, ele ouve o clamor daqueles que necessitam. Ele ouve o clamor daquela pessoa que está com problema e que tem deficiência. E a história de Mefibosete não é nada mais do que um exemplo maravilhoso, um exemplo lindo do cuidado de Deus com o próximo. Então, ali o Senhor está nos ensinando a cuidar das pessoas. Na luta pela sobrevivência, o que aconteceu com Mefibosete? Ele ficou manco. Você vê lá em 2 Samuel 4:4. Diz assim, ó. 2 Samuel 4:4. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho chamado Mefibosete, que ficou aleijado quando ele era criança. Mefibosete tinha 5 anos quando chegou de Jezreel a notícia de que Saul e Jonatas haviam sido mortos na batalha. Ao ouvir isso, a ama do menino tomou nos braços e fugiu. Na pressa, porém, deixou-o cair e ele ficou aleijado. Então, quer dizer, para sobreviver, aconteceu esse acidente. O que aconteceu? Com o passar dos anos, Davi mostrou o quê? Lealdade e mostrou amizade ao convidar Mefibosete para sentar na mesa dele, sentar na mesa do rei. Isso era uma honra muito grande. É como se o presidente dissesse, olha, agora você vai comer todo dia comigo na mesa. É uma honra muito grande. Então, Mefibosete, ele foi tirado de um lugar onde ninguém se lembrava dele, um lugar de esquecimento, para receber o quê? Uma herança real. Então, o Senhor se lembrou dele através de Davi. Por conta disso, integrou-se à sociedade e constituiu família. Como a gente leu ali no capítulo 9, versículo 12, que ele tinha um filho, né, chamado Mica. Então, não foi só alimento que o rei Davi ofereceu para Mefibosete. Ele ofereceu para ele convívio, relacionamento, amor. Então, tenha certeza de que a comunhão nos transforma e nos abençoa. Então, você lá em Salmo 133 diz assim, ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Olha que coisa maravilhosa, né? E também vemos em 2 Samuel 16:19, que diz assim, ó. Ainda mais, a quem serviria eu? Porventura, não seria diante de ti seu filho? Não seria diante de seu filho? Como servi diante de teu pai, assim serei diante de ti. Então, aqui vai dizendo que a comunhão vai nos abençoando, vai nos transformando, nos tornando pessoas melhores. Então, quando Jesus Cristo, ele abençoou, ele curou cegos, surdos, coxos, ele curou o quê? O corpo dessas pessoas. Mas não foi só o corpo, ele tocou na alma delas, tocou de uma forma que mudou totalmente a vida dessas pessoas. Mas o milagre não parou aí. O mestre nos promete o quê? A cura completa. Você vai lá em Apocalipse 22:2, diz assim, ó. No meio de sua praça, de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. São para a saúde das nações. E no 21:4 diz assim, Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então, há uma promessa do Senhor que Ele vai nos curar completamente. Completamente. O nosso corpo e a nossa alma, o nosso espírito, estaremos totalmente restaurados. No céu a gente vai ser incorruptível, não vai ter corrupção, não vai ter morte.
como está lá em 1 Coríntios 15, 3. Diz assim, ó. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então, quando nós cremos que Jesus Cristo é o nosso Salvador, seremos incorruptíveis e imortais. E a gente vai o quê? A gente vai comer na mesma mesa que Jesus Cristo, na mesa dele para sempre. Assim como Mefibosete comia na mesa de Davi era uma honra, imagine nós sermos convidados a cear com o nosso Jesus Cristo. Irmãos, então, uma forma de a gente mostrar que a gente crê, que a gente acredita nas promessas de Jesus, é sermos como o rei Davi. Enquanto a gente estiver aqui, ó, nessa terra, a gente tem que ser instrumento de justiça e de paz na vida de qualquer pessoa que precise, mas especialmente essas pessoas desvalidas, que a gente possa convidá-las a cear e a conviver conosco. Isso é uma ordenança, é um exemplo bíblico que o Senhor nos dá. Então lembre, irmão, nosso manancial termina assim, ó. Natal se aproxima e o desafio está lançado. Convide pessoas necessitadas para cear em sua mesa e fazer parte da sua família. Amém? Bem, eu me despeço aqui, ó, o meu abraço, o abraço diário de urso, fraternal. Lembrando que tanta coisa cabe num abraço, ó, irmãos, parece um laço. Quero lembrá-los também que aqueles que esperam no Senhor, ó, terão suas forças renovadas, como está lá em Isaías 40, 31. E eu me despeço aqui com a minha palavra de ordem, que é gratidão.